Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar aqui mais uma transmissão e hoje eu quero falar com vocês o seguinte: eu vou finalizar aqui o feijão com arroz aqui do Revit. A aula passada eu falei sobre aqueles comandos que estão aqui na aba modificar, esses comandos aqui da categoria modificar, né? O move, o copy, o align, offset, enfim, todos esses comandos a gente falou aqui. Faltou falar do array, né, que é um comando um pouquinho específico, ele tem um passo a passo um pouquinho maior, você tem que ficar atento para você não errar. É um comando que é importante, que ele é bastante usado e para algumas situações ele quebra um galhão. Esse comando aqui matriz, né, ou array, como a gente chama no CAD, o array, né? Então faltou falar dele, eu vou falar dele hoje e a gente vai trabalhar também alguns comandos de desenho, que são comandos específicos quando você entra em algumas situações, algumas famílias específicas, como telhado, forro, piso, né? Quando eu entro aqui num piso, por exemplo, ele já me habilita aqui, ó, além das barras modificar, da categoria modificar, eu tenho essa categoria de desenho aqui, que é onde você vai desenhar de fato a tua área, o que você precisa ali. Então essa categoria de desenho, muito usada também na modelagem, na criação de objetos, de componentes, né? Então a gente vai falar dessa categoria aqui da aba desenhos, né? Desenhar com linhas, enfim, que é importante aqui para a gente finalizar esse feijão com arroz aqui do Revit. Eu já passei para vocês toda a interface, o que funciona cada coisa aqui, e agora a gente, finalizando esse conteúdo, a gente pode aprofundar mais, engrossar um pouco mais o caldo aqui do Revit, dar uns conteúdos até um pouco mais densos. Então vamos finalizar isso aqui e partir então para coisas mais interessantes, tá? Então vamos lá, eu vou sair aqui. Então vamos falar primeiramente do comando array, né? ou matriz, né? Como a gente chama aqui no Revit. Ele está aqui na aba modificar. É esse ícone aqui, ó, o ícone matriz. Para que serve esse ícone? Eu vou inserir um componente aqui, uma escrivaninha. Vou colocar aqui uma escrivaninha, dá um 3D para você ver, tipo uma mesinha aqui, ó, que você tem uma noção, tá? Então digamos que eu vou fazer, sei lá, um escritório e eu quero replicar várias mesas em linhas e colunas, né? O array ele serve para você. Você poderia fazer aqui com o comando copy, né? Venho aqui, copio, né? E seleciono aqui, faço várias cópias aqui, ó. Copio, múltiplo e faço várias cópias aqui. Eu poderia fazer isso determinando a distância, fazer com as distâncias certinhas. É uma opção que você tem, que você pode fazer também com o copy, mas o array ele facilita um pouco o seu trabalho, porque você já define aqui o número de cópias, você define a quantidade de objetos, você define a distância entre um e o outro, né? Então ele dá essa facilitada aqui nesse comando, que você pode perfeitamente fazer com o copy, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então o array veio para facilitar isso, para você criar objetos em linhas e em colunas, né? Então basicamente esse é o uso desse comando. Então vamos lá, eu tenho um objeto aqui e aí eu quero dar um array, né? Ou no caso aqui eu estou acostumado com falar com no CAD, né, o array, mas em inglês é o array mesmo. No software aqui, no Revit em português, ele chama matriz, né? No inglês provavelmente ele deve chamar de array também, tá? Então vou selecionar o objeto, dar o comando aqui array ou tecla de atalho AR, e aqui ele vai habilitar as opções aqui na aba central aqui, as opções para você fazer esse comando. E é aqui que a gente tem que ficar
atento, porque tem algum passo a passo aqui, se você não fizer, você vai se perder. Ele tem duas opções aqui, ó. A matriz linear ou a matriz angular. A matriz linear, ele vai copiar, vai criar cópias, né, desse objeto na horizontal ou na vertical. Então, as mesmas cópias em função da distância ou da posição do objeto do primeiro para o último, tá? Mas são cópias na linear, tanto vertical como horizontal. A matriz radial, ele vai criar cópias em função de um raio, como se ele fizesse aqui um círculo. E ele vai criar cópias ao longo desse círculo, certo? Vamos começar aqui com o array linear, tá? Selecionei lá o comando, seleciono aqui a opção linear, e aqui eu tenho uma primeira opção, que é agrupar ou associar. Se eu tiver com essa opção ligada, ele vai criar essas cópias agrupadas, tá? À medida que você mexe em uma, ele acaba mexendo nas outras. Vou mostrar isso aqui mais para frente. Se você tiver com isso aqui desabilitado, ele cria cópias independentes aqui, sem nenhuma associação entre elas. Aqui número são o número de cópias, quantas cópias eu quero criar desse objeto. E aqui tem uma opção aqui que é importante, mover para o segundo ou mover para o último. Vou fazer aqui só para você entender como que funciona, depois eu explico certinho o passo a passo. O mover para o segundo é o seguinte: eu vou selecionar o objeto, né, e definir aqui, eu vou selecionar o objeto, tá? E aí eu vou definir aqui a distância entre o primeiro e o segundo objeto. Então ele vai criar cópias, ó, mantendo essa distância entre o primeiro e o segundo objeto. Isso aqui é o mover para o segundo. Ele sempre vai respeitar a distância do primeiro e do segundo objeto. Agora, no caso do comando em função do primeiro ao último, em função, deixa eu voltar aqui, em função do primeiro para o último, ele vai enfiar essas cópias, né? Colocar essas cópias aqui entre o primeiro e o último objeto. Olha só, criou basicamente o mesmo comando, a mesma função. A diferença é que mover para o segundo, ele vai respeitar a distância entre o primeiro e o segundo objeto, e mover para o último, ele vai colocar as cópias entre o objeto primeiro e o último, certo? Eu vou mostrar aqui a diferença para você entender bem como que é. Ó, basicamente aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz um array do primeiro para o último e um array do primeiro para o segundo. Do primeiro para o segundo, se eu mover a segunda cópia, olha o que acontece. Ele vai mantendo a proporção do primeiro para o segundo objeto, tá? Isso aqui, ó, ele funciona porque eu estou com a opção agrupar e associar ativada, certo? Vou criar aqui uma opção aqui sem o agrupamento para você ter uma noção. Aí não interessa se eu vou fazer do primeiro para o último, tá? Aqui, ó. Essa opção aqui, as duas opções de cima, elas estão agrupadas. Então, se eu mover o objeto, o segundo objeto, ou até mesmo o último, que eu posso mover, mas ele sempre vai manter a distância entre as peças em relação ao primeiro e o último. Se eu alterar aqui a quantidade de objetos, o que acontece? Ele amplia, né, em função do que você definiu, ele amplia o número de cópias, tá? Já aqui nessa opção
de primeiro para o último, eu tenho as cópias dentro dessa distância entre o primeiro e o último. Se eu mover aqui o objeto, ele faz basicamente a mesma função, ele vai mover, mas ele está respeitando a distância entre o primeiro e o último. Você vai ver a diferença quando eu mudar aqui a quantidade de cópias. Olha só o que acontece. Ele criou cópias, mas ele não aumentou aqui a distância. Ele manteve sempre a distância entre o primeiro e o último. Eu posso colocar quantas cópias eu quiser aqui, e ele vai sempre manter a distância entre o primeiro e o último. Ao passo que aqui, se eu fizer diferente, né, ao aumentar, ele vai aumentar o número de cópias, respeitando, ele aumenta esse comprimento, né? Então, perceberam aqui a diferença entre mover para o segundo e mover para o último? Essa é a diferença. Então, dependendo daquilo que você está fazendo, você vai optar ou mover pelo segundo ou mover para o último, né? E essa opção aqui, ó, quando ele está desagrupado, com a opção desabilitada lá do agrupar e associar, eu tenho cópias independentes. Ó, posso mexer do jeito que eu quiser e essas cópias não estão agrupadas. Ele deixa de ser uma matriz como é aqui. Ó. Aqui eu posso mover o objeto, ele vai mover todas as outras cópias, porque elas estão agrupadas, né? Certo? Então, basicamente, essa é a diferença entre o mover para o segundo, mover para o último e a opção do agrupar e associar. Então, vamos explicar certinho então, como que é o comando. É meio que intuitivo, mas você precisa tomar alguns cuidados. Seleciono o objeto, dou o comando ali array, né? Ou entro pela tecla de atalho. Vou definir aqui se eu quero agrupar ou associar. Vou definir o meu número de cópias. Vou colocar aqui 6 cópias. Tá? E a opção, mover para o segundo, mover para o último. Vou selecionar aqui primeiro, mover para o segundo. Aqui daí eu dou um clique no objeto. Pode ser aqui algum ponto no objeto ou até fora dele. E defino aqui a minha distância, ou clicando no olho, ou eu determino aqui uma distância qualquer, tá em milímetros, e ele fez ali as minhas cópias, respeitando sempre essa distância que eu especifiquei no começo, entre o primeiro e o segundo. Aqui ele aparece essa barra com o número de cópias. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma caixa de edição e eu posso alterar isso aqui para menos, vou colocar 3 cópias, ou eu posso colocar mais, né, 5 cópias, 10 cópias. Então eu vou alterando essa opção por aqui. Olha a facilidade que é em relação ao copy, né? Poderia fazer com o copy, mas eu não tenho esses parâmetros, essas definições aqui para eu alterar isso rapidamente. Tá? Então, essa aqui é a função do mover para o segundo. Vou fazer então uma outra opção aqui, que é o mover para o último. Seleciono o objeto, dou o array, agrupar e associar, número de cópias, 6, e mover para o último. Agora sim, eu vou selecionar um ponto, escolher um ponto base, né? Qualquer ponto no objeto, até fora dele. Clico aqui e defino uma distância aleatória ou digito aqui uma distância que eu quiser, tá? E dou um clique. Então ele vai criar essas cópias entre esse espaço do primeiro e do último. E aqui mesma coisa, eu posso editar aqui alterando o número de cópias tanto para cima quanto para baixo, né? Então essa aqui é a opção então do array. E como eu falei, eu posso fazer isso de forma desassociada. É só eu desselecionar essa opção aqui e fazer o array aqui, e ele vai criar um array
com essas cópias aleatórias aqui. Ele cria simplesmente uma cópia, mas ele não associa um objeto com outro. Você pode manipular isso depois, mover da forma com que você quiser, e ele vai manter ali, não vai ter relação nenhuma entre as cópias, né? Então tudo vai depender do que você quer fazer, daquilo que você quer organizar ali no seu projeto, tá? Então isso funciona tanto de modo horizontal como vertical. É o mesmo processo. Eu vou definir o primeiro e o último, ou o primeiro e o segundo, no caso daí na vertical. Inclusive isso funciona até de forma angular, né? Eu poderia selecionar aqui, fazer um array definindo aqui uma linha oblíqua, né? Ele vai fazer ali o meu array também com um ângulo, né? Não somente na vertical ou na horizontal, você pode definir com um ângulo. Agora, se eu quero fazer algo em curva, tipo ter um arco e esses objetos respeitando, indo no caminho desse arco, aí no caso eu vou usar a outra opção do array, que é o array angular, tá? Então, como que funciona? Seleciono o objeto, seleciono o comando, tá? Eu vou ter as mesmas opções, só que aqui eu vou selecionar o radial, tá? Ele vai ter as mesmas opções de agrupar e associar, o número de cópias, tá? A mesma opção de mover para o primeiro, para o segundo ou para o último, só que agora ele tem uma diferença, que quando você habilita o comando, ele já aparece aqui esse modificador, como se você fosse rodar o objeto. Então, ele tem um eixo, eu posso clicar nesse eixo, clico, deixo apertado e arrasto. E aí eu defino aqui o meu eixo da rotação, certo? Então ali eu tenho 5 cópias, defini aqui onde vai ser o meu eixo de rotação, dou um clique inicial, pode ser no objeto ou fora dele, dou um clique inicial e faço a abertura aqui do meu ângulo. Como eu defini mover para o segundo, eu vou posicionar o meu segundo objeto, e aí ele vai criar as cópias ao longo desse raio, respeitando essa distância entre o primeiro e o segundo objeto. Vou clicar aqui e olha só, ele faz o array ali radial. Mesma coisa aqui, ele vai aparecer a opção aqui de você editar quantidade de cópias e ele vai fazer essa edição, certo? Mover para o segundo. A outra opção, eu tenho aqui o array, certo? Radial. E agora mover para o último. Mesma coisa, eu vou tirar o meu centro aqui, defino o centro que eu quiser, dou um primeiro clique no objeto e posiciono o último objeto. Ele vai criar as cópias dentro dessa distância. Ok? Então é assim que funciona. Não é difícil, mas você tem que ficar atento para essas questões aqui do mover para o segundo, mover para o último, número de cópias, tal. No caso aqui do array radial, você pode definir o ângulo por aqui, ó. Posso ter um ângulo de fazer o array num ângulo de 90 graus, tá? Deixa eu só fazer um exemplo aqui. Vou voltar aqui, então array radial, número de cópias 4,
e eu defino aqui um ângulo de 90 graus. Ó, ele fez ali, a diferença é que eu não movi, né? Eu não movi o meu eixo, o meu centro. Então ele criou ali um array com o centro onde ele estava. Então eu não mudei esse eixo, ele vai criar suas cópias, ele vai fazer o array, mas em função desse eixo aqui, né? desse centro aqui. Então ele vai criar cópias uma em cima da outra, né? Então se você não mover, ele funciona dessa forma. Defino o ângulo. E aqui, num ângulo de 90 graus, ele criou as 3 cópias ali. Certo? Então é dessa forma que funciona o array. Ele é um comando bastante útil em algumas situações, né? Se eu quiser uma linha de pilares, se eu quiser criar móveis aqui, objetos numa sequência, enfim, né? Tem várias aplicações para esse comando, tá? Eu posso até criar paredes em sequência, enfim, dá para você fazer um monte de coisa com esse comando, tá? Finalizamos então essa aba modificar e vamos passar então agora para a categoria de desenhos, né? De manipulação de linhas, tá? Então aqui essa manipulação de linhas ele não vai estar aqui junto com a aba modificar. Ele vai se habilitar à medida. Vou entrar aqui, ó, você pode ver que ele não tem os comandos de linhas aqui, ó. Inserir, anotar, ó, analisar, massa terreno, colaborar, vista. Você pode ver que ele não tem aquelas ferramentas de desenho aqui, ó, muito menos na aba modificar. Então são categorias, essa categoria de desenho ela se habilita à medida que você entra em comandos específicos, como telhado, por exemplo. Eu entrei no telhado, ele automaticamente habilita ali a minha categoria ali de desenho, certo? Se eu entrar aqui em forro, mesma coisa, telhado, forro, piso, parede não, porta não e componente. Quando eu for criar um componente, uma família, né? Ele tem dentro dessa categoria de componentes aqui, ele vai habilitar também essa opção de manipulação de linhas, tá? Digamos que eu quero fazer aqui um forro, certo? Tá, vou entrar aqui num forro. Tem que escolher o nível. Forro automático, vou facilitar aqui. Vou entrar aqui em piso. Tá, entrei no piso, o forro é o seguinte. Vamos ficar curioso para saber, né? Então, vou entrar em forro. É que o forro aqui, eu tenho que, quando você clica, ele não habilita automaticamente por causa disso aqui, ó. Ele tem o forro automático. Então, ele cria um forro já quando você tem paredes dentro daquelas paredes. Então, você tem que habilitar essa opção aqui, ó, efetuar croquis, e aí ele vai habilitar ali a categoria de desenho. Então, tá aqui já, vamos fazer aqui mesmo. Então, a categoria de desenho são essas opções aqui. É bem simples, né? Eu tenho linhas, manipulação de linhas, um retângulo, polígonos inscritos ou circunscritos no círculo, o próprio círculo, algumas ferramentas de arco e elipses e outras ferramentas aqui. Vou passar uma por uma para você entender o procedimento. Aí fica fácil para você praticar isso depois. O linha é simples, né? Presta atenção aqui na aba central que sempre tem alguns comandos associados aqui. O linha, basta você clicar como parede, né? Você vai clicar, habilita o comando ali e ele já entra na edição, basta você clicar nos pontos e ele vai fazendo as linhas. Isso se você tiver com a opção de cadeia
de cadeia aqui habilitada. Então você vai clicando e ele vai fazendo as linhas. Se eu desabilitar essa opção cadeia, ele vai fazer uma linha só e sai do comando. Ele não sai do comando, mas ele cria uma linha apenas. Para eu fazer outras, eu tenho que clicar novamente, né, e executar o comando novamente, ó. Então ele cria linhas não na sequência que você vai clicando. Ele cria a linha uma por uma. Quando eu habilito o cadeia, ele vai, onde você clicar, ele vai criar uma linha, ó. Certo? Quando eu desabilito, você vai ter um ponto inicial e um ponto final. Se eu der outro clique, ele inicia de novo o comando. Certo? Então é isso aqui. A opção aqui do retângulo, vou apagar aqui um pouco dessa bagunça. Então a opção do retângulo, eu tenho, basta eu clicar num ponto e num outro ponto na diagonal, ele cria ali o meu retângulo. Bem simples, né? Clica num ponto, clica no segundo ponto e ele vai criar ali o teu retângulo, ou quadrado, né? Então aqui eu tenho a opção de um deslocamento ou de um raio. O que é o deslocamento? O deslocamento, digamos que eu vou criar um outro retângulo clicando nesses pontos desse quadrado aqui. Então ele vai criar esse retângulo com um afastamento dessas linhas. Isso é o deslocamento. Digamos que eu vou dar um deslocamento aqui de 500. Tá em milímetros, são 50 centímetros, né? Quando eu clicar no ponto, ó, percebe que ele fez lá um retângulo ou um quadrado com um afastamento, ó. Vou exagerar um pouco mais, vou digitar aqui 1500, tá? Dou um clique, ó, ele faz por fora, ó, com aquele espaçamento. O ponto do meu clique está aqui, ó, na pontinha do mouse, só que ele vai criar o retângulo para fora. Se eu apertar a barra de espaço, ele alterna em para fora ou para dentro, certo? Eu dou um clique, ele fez o meu retângulo ali com esse deslocamento, tá? É para isso que serve então o deslocamento, para você dar uma distância a partir do clique, né? Olha só, cliquei aqui, mas ele vai fazer o retângulo dentro. Então essa distância aqui de uma linha para outra é 2000, né? No caso ali ele está com unidade em milímetros, tá? Eu posso criar um retângulo com as bordas arredondadas. Basta eu clicar aqui em raio e definir um raio qualquer, né? Basta você clicar aqui e selecionar o raio que você quer. Aí eu dou um clique, um segundo clique e ele fez ali o meu raio ali, meu retângulo arredondado, certo? Ele cria as bordas arredondadas, tá? Então essa opção do raio. Esse raio você, tanto o raio quanto o deslocamento e o cadeia, você vai ter praticamente em todos os outros comandos aqui, ó. Se eu entrar aqui no polígono inscrito, mesma coisa. A diferença é que eu tenho, nesse caso o cadeia não está habilitado, que é um polígono, mas eu posso definir aqui a quantidade de lados, 5 lados. E posso definir um deslocamento também, posso definir um raio também, tá? Dou um clique, arrasto o mouse, dou um clique central, ele vai definir o eixo, né? O centro da circunferência, e eu arrasto o mouse, dou um segundo clique ou defino uma distância qualquer. Basta digitar aqui o raio desse círculo. E ele criou ali. Ou eu simplesmente dou um clique aleatório. Tá? Se eu entrar na opção de raio,
Mesma coisa, ele vai criar um polígono com as bordas arredondadas. Não, mentira. Me confundi aqui. No caso aqui do círculo inscrito e circunscrito, esse raio não são as bordas arredondadas. Esse raio é o raio mesmo, né? O raio do seu polígono que você pode definir por aqui. Certo? Ó. Tá? 5.000. Aí se eu dar um clique em qualquer canto, ele vai criar com aquele raio que você definiu. Né? Pequena falha aqui. Então, nessa opção do polígono inscrito e o circunscrito, o raio não tem a ver com as bordas. O raio ele tem a ver com o raio do círculo inscrito ou circunscrito. No caso do polígono circunscrito, é a mesma coisa. Eu vou definir o número de lados, definir um raio se for o caso. A diferença é que o círculo agora está dentro do polígono. Tá? Simples. O círculo aqui, mesma coisa. Eu posso também definir um deslocamento aqui desse círculo, né, para ele fazer com uma distância a partir do ponto que você clicou, ou com um raio já pré-definido. Dou um clique e eu posso ter um clique aleatório aqui, definir um raio aqui, ou definir um raio simplesmente digitando. Certo? Então esse aqui é o círculo. Tá? Essas opções aqui são opções de arcos. Vou apagar novamente isso aqui, só para dar uma limpada. E eu tenho aqui uma opção de arco. A primeira opção é o raio inicial final. Né? Então eu seleciono aqui a opção. Mesma coisa aqui, ó, eu vou ter habilitado cadeia, o deslocamento e um raio, certo? Vou dar um ponto inicial, clicar na tela, um ponto final e o terceiro clique seria para definir a curvatura desse raio. Então basta você clicar ou definir a distância aqui também. Não é possível alterar o raio. Tá? Deu um erro aqui. Ponto inicial, ponto final e o raio aqui de curvatura. Ou eu defino um raio aqui. Tá? 500, dou um Enter. Dou um clique no caso, né? Dou um clique e ele fez ali o meu raio. Tá? Nesse caso aqui, ele não estava com a opção cadeia ligada. Vou fazer de novo, habilitar a opção cadeia. Então, dou um primeiro clique, um segundo clique, defino a curvatura e ele continua fazendo. Um terceiro clique, defino aqui e vou fazendo aqui os meus raios aqui conforme eu desejar. Então ele cria essa opção de você criar esses arcos contínuos, né? A outra opção aqui é o arco centro. O nome já está dizendo. Eu vou definir um centro e aí ele vai abrir como se eu fosse um círculo, né? E aí você dá um primeiro clique e abre o raio aonde você quiser. Tá? Então eu posso criar ele faz aqui até 180. Tá? Então eu dou um clique, eu criei um outro arco. Então é arco, no caso aqui seria o centro para a extremidade. Né? Então seleciono o objeto, clico, o primeiro clique vai ser o eixo, né? O centro da circunferência. O segundo clique vai ser o ponto inicial do arco
e um terceiro clique você vai arrastar o mouse e definir o ponto final do arco, certo? E aqui eu também tenho a opção de definir o deslocamento e o raio. Essas opções são meio que constantes aqui, tá? A outra opção é o arco final tangente. O final tangente ele funciona para essa situação aqui, ó. Se eu tiver uma linha, vou fazer uma linha aqui e uma segunda linha aqui. Ele vai funcionar para essa situação aqui. Eu quero criar um arco que tangencie essas duas linhas. Então seleciono o comando, dou um primeiro clique na extremidade da linha, um segundo clique na outra extremidade e ele cria ali o meu arco. Talvez ficaria melhor se eu fizesse dessa forma, né? Ficaria melhor se eu fizesse dessa forma. Então, entro no comando, seleciono a extremidade da primeira linha e a extremidade da segunda linha. Ele cria ali meu arco tangenciando essas linhas. O outro semelhante é o arco em concordância. Nesse caso, é muito semelhante, mas é um pouquinho diferente. No caso, eu quero fazer um arco em concordância com essas duas linhas aqui, ó. Seleciono a opção, vou clicar agora na linha, não mais na extremidade, na primeira linha, na segunda linha, e ele vai fazer a concordância ali do arco, ó. Percebe? Isso aqui ele funcionaria também para essa situação aqui, ó. Eu tenho um canto, uma aresta viva, e eu quero criar aqui um arco em concordância. Seleciono o comando, clico na primeira linha, clico na segunda linha e ele faz ali a concordância ali do arco. Você pode definir uma distância aqui pelo teclado. Não me deu essa opção. Você tem que clicar mesmo. Depois que você clicou, você seleciona, aí você pode alterar essa distância aqui, tá? Então esse aqui é o arco em concordância. Eu tenho ainda o spline, que é muito semelhante do AutoCAD. Seleciono a opção, basta você vir clicando e ele vai criando arcos aleatórios ali em função do clique que você der, certo? Então esse é o spline. Tenho aqui o elipse e a meia elipse, né? A elipse parcial. Então o elipse ele vai fazer uma elipse, né? Dou o primeiro clique, seria o centro. Ó, primeiro clique, seleciono, vou dar um ESC aqui. Vou apagar esse aqui. Tá? Seleciona a elipse. O primeiro clique é o centro da elipse. O segundo clique é a abertura longitudinal. Dou um segundo clique. E um terceiro para definir a abertura transversal. Certo? E aí eu crio a minha elipse. Então são 3 cliques. O primeiro clique é o eixo, o centro. O segundo clique é o transversal ou o longitudinal. Segundo clique. E um terceiro clique para você definir, né, o raio ali, o eixo transversal ali da sua elipse. Tá? O outro aqui, a elipse parcial, é semelhante também, só que ele vai criar uma meia elipse no caso, não vai fazer uma elipse inteira, né? Clico no eixo central, defino aqui o eixo transversal e
também os 3 cliques. A diferença é que ele vai fazer apenas metade dessa elipse, certo? E aqui eu tenho ainda mais 2 opções aqui, que é o selecionar linhas e o selecionar paredes. Nesse caso aqui eu vou criar algumas paredes. Vou sair do comando. Vou criar aqui umas paredes aleatórias aqui, só para você entender e para a gente finalizar aqui a nossa live. Tem algumas paredes aqui, tá? E aí eu vou criar como se fosse aqui um piso. Entro em piso e ele vai habilitar a minha opção ali da categoria de desenhos. E para eu definir esse piso, eu posso tanto fazer selecionando linhas ou selecionando paredes. Quando eu clico aqui em selecionar linhas, eu vou selecionar as linhas da parede, ó. E ele vai selecionar aquelas linhas para você fazer o piso. Detalhe que ele vai selecionar a linha inteira, né? A parede inteira, certo? Então aqui eu criei o meu piso selecionando linhas. Ele vai selecionar as linhas da parede, tanto interna como externa. Vai selecionar as minhas linhas. No caso do selecionar paredes, é a mesma função, só que você vai selecionar a parede inteira. Ele vai criar uma linha ali, tá? Que eu posso clicar nessas flechinhas aqui, ó, e definir qual linha eu quero, se é a interna ou a externa, tá? Então, se eu seleciono a linha, aqui ele vai dizer que já tem uma outra linha que você está sobrepondo, né? Então eu seleciono a parede, mesma coisa, ele fala que você está sobrepondo linhas, então ele dá essa mensagem. Então é essa opção, simples, basta eu selecionar a linha de uma parede ou de um outro objeto qualquer, e esse aqui no caso é você selecionar as paredes mesmo, tá? Então a gente encerra aqui essa parte inicial, né, esses comandos iniciais básicos, né? Isso aqui é o feijão com arroz do Revit. Você tem que saber utilizar esses comandos para você poder desenvolver o seu trabalho. Então você tanto vai manipular aqui os objetos, mover, copiar, rotacionar, espelhar, criar offset, alinhar objetos. Isso aqui você usa muito, né? Parar e estender parede. Isso você usa muito o trim, né, parar e estender para o canto. Então essa aba modificar ela é muito usada quando você está modelando. E aqui a aba desenhar também. Alguns comandos, como eu falei, vão se utilizar dessa aba aqui desenhar. Então você tem que estar com esses comandos na ponta do dedo para você poder trabalhar e fazer as suas modelagens aqui dentro do Revit. Beleza? Espero que tenham gostado. A sugestão que eu dou para vocês então é que treinem esses comandos para você ficar ágil nisso. Tem algumas pegadinhas às vezes em alguns comandos, né, como eu expliquei para você. Então, mas é fundamental que você treine. Só vai pegar agilidade nisso quando você realmente treinar. Aí fica fácil, tá? Então é isso, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Uma próxima live eu já vou entrar com os conteúdos um pouco mais densos, mais interessantes, e a gente criar já começar a criar já uma modelagem, agora que você já está expert aqui na interface do Revit, né, e nos comandos básicos. Então a gente já pode dar um pouquinho mais de caldo aí para você. Beleza, pessoal? Nos vemos então numa próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí no vídeo, alguma sugestão, se tiver alguma sugestão de conteúdo, alguma dúvida que você queira tirar,
em relação ao uso do software, fica à vontade, vou ter o maior prazer de gravar um vídeo aí especial para vocês. Beleza? Um grande abraço, até mais!